Como você reage quando imprevistos acontecem? Como você reage quando alguém fala algo que você não gostaria? Como você reage à vida como um todo? Meu nome é Lucas Vidal e este é o quinto e último vídeo da série Conhece-te a Ti Mesmo. E nele falarei sobre como reagir, ou melhor, como agir. A reação, ela é desencadeada com base em várias coisas. A sequência que temos que aprender é o seguinte, é GPEC, gatilho, pensamento, emoção e comportamento. Gatilhos são o quê? Situações que ocorrem na vida. Qualquer coisa pode ser gatilho. São situações que acontecem que geram um pensamento, ou melhor, acionam um pensamento que já existe. Gatilhos acontecem, coisas que não estão no nosso controle acontecem, e temos pensamentos a respeito de várias coisas. Então, o gatilho acontece, um pensamento é acionado. A partir desse pensamento é gerada uma emoção, e essa emoção vai gerar nosso comportamento. Uma situação prática, como exemplo. Estou dirigindo no trânsito e alguém dá uma fechada. Entra na minha frente sem ligar seta, só fecha, põe minha vida em risco, gera um risco de acidente. Pensamento que a maior parte das pessoas tem. Ninguém deve dirigir assim, as pessoas devem dirigir correto. Se está dirigindo, tem que saber dirigir, tem que ligar a seta e respeitar os passos para não botar em risco a vida de ninguém. Esse geralmente é o pensamento, ou algo parecido com isso. Com base nesse pensamento, a partir do momento que alguém que teve o gatilho, gerou esse pensamento, ou melhor, acionou esse pensamento, que já existe, gera-se emoções. Quais são as emoções? Raiva, frustração, ansiedade, medo, mas geralmente nesse caso é raiva. Então alguém está fazendo algo que não deveria ter feito, isso gera raiva. E a partir dessa raiva vem o quê? Comportamento. Aí o comportamento mais variado possível, mas em regra é xingar, discutir, algumas pessoas agem com violência, ou então passa horas falando mal daquela situação, daquele contexto. Então tem vários comportamentos. Em regra, quando esses comportamentos são desalinhados com o que a gente gostaria para a nossa vida, buscamos agir no comportamento. Poxa, tá, aconteceu tal coisa, fiquei com raiva, mas não quero mais xingar. Ou então não quero mais botar o dedo para fora, não quero mais discutir com a pessoa. Mas a pessoa muda esse comportamento por outro. A raiva continua existindo e ela muda. Então, não vou mais botar a mão para fora e discutir com a pessoa. Então, com o vidro fechado, com xingo. Já mudou o comportamento. Mas todo o resto ainda está igual. O pensamento ainda é o mesmo, a emoção ainda é a mesma, só mudou o comportamento. Ou seja, caso aquele gatilho ocorra novamente, o pensamento se mantém, a emoção se mantém e o comportamento já vai ser diferente. Legal, já é uma melhoria. Mas e se a gente for um pouco mais para trás? Emoção é o que a gente não tem como controlar. Não tem. Então, sempre que a emoção surgir, ela vai surgir. A gente vai vivê-la, vivenciá-la. Mas a gente pode agir nesse quadro no comportamento ou no pensamento. Emoção não tem como controlar e o gatilho não tem como controlar. Gatilho é coisa que acontece na vida. Mas os pensamentos que a gente tem sobre coisas que acontecem na vida depende de nós. E o comportamento também. Então eu posso mudar totalmente meu comportamento. Então se antes eu xingava, discutia com a pessoa, eu não discuto mais, eu não baixo mais o vidro, eu não xingo mais, eu não falo daquela situação para ninguém, mas internamente eu vivo aquela raiva. Isso, ou seja, mudei totalmente o comportamento. O comportamento hoje é alinhado com o que eu quero viver. Então eu não quero discutir, eu quero sair da minha casa, chegar no meu trabalho sem ter nenhum tipo de desavença com ninguém. Beleza. Mas se acontece uma fechada e eu penso que todo mundo deveria dirigir daquela forma, da forma correta, não poderia ninguém fazer nunca uma fechada, a raiva vem. Então, não xinguei, me comportei, mas ali, a raiva veio. Eu não quero sentir raiva. Óbvio, a raiva é importante. Todos os sentimentos são importantes. Mas dá pra gente se amenizar um pouco, porque às vezes sentimos muitos sentimentos que são importantes o ser humano ter, em momentos que não é para ter. Por exemplo, se tem alguém tentando invadir minha casa, é importante que eu tenha raiva, porque isso vai me mover para agir, realmente vai me despertar, não sentimento, vai despertar um comportamento adequado. Então, se tem alguém batendo na minha mulher, pô, eu tenho que sentir raiva, eu tenho que agir com o ímpeto da raiva. Então, a raiva é importante, todos os sentimentos são importantes. Então, essa é a primeira coisa, você não pode falar, isso é ruim, não. Não, é só, eu quero mais ou menos isso para minha vida. Num contexto de trânsito, eu não quero sentir raiva, porque não vai mudar em nada. Se mudar, vai ser para pior. Então, eu quero mudar minha vida para melhor, quero ser mais feliz. Então, num contexto de trânsito,
supondo que não teve nenhuma agressão a mim, nem a ninguém que eu amo, não tem por que eu ter raiva. Tem só que chegar do ponto A ao ponto B. Então, se eu quero diminuir isso, eu tenho que ir para onde eu controlo. Então, o que eu controlo nesse estudo? Pensamento. Além do comportamento, né, que eu já falei, mas além do comportamento não quero sentir raiva. Então, qual o pensamento que está relacionado a isso? Todo mundo deve dirigir correto, e se alguém se alguém descumpre as normas do trânsito, a pessoa é ruim, uma pessoa má, uma pessoa folgada. Cara, será que é isso mesmo? Será que essa pessoa não pode ser uma pessoa que estava distraída, que não fez com intenção? Será que é uma pessoa que não estava com uma necessidade muito, muito latente, grande, forte? Latente não, mas muito forte, imediata? Será que não foi isso? Vamos supor, se eu estou dirigindo no trânsito e eu recebo notícia de que minha mulher está passando mal. Eu vou dirigir tranquilo, da mesma forma que eu dirigiria? Não, em regra eu vou dirigir mais rápido. E numa dessa, como humano sou, tem risco de cometer algum tipo de falha. Obviamente eu me esforçarei, né, para não cometer nenhum tipo de falha, mas supondo que aconteça, será que, assim, não que justifique, mas dá para explicar, sabe? Às vezes pode ser isso. Às vezes pode ser simplesmente falta de noção. Às vezes a pessoa está numa condição de vida aqui, de saúde, estado físico, que não consegue ter a melhor capacidade de elegir. Então, assim, tem várias possibilidades. Ou pode ser que seja realmente uma pessoa folgada, que tá nem aí, acha que o trânsito é só dela, e ela escolhe fechar as pessoas. Pode ser também, existe. Mas a questão é, ao não saber exatamente o que está acontecendo na vida daquela pessoa, eu posso escolher pensar algo diferente. Em vez de pensar, não, todo mundo tem que dirigir assim, e se não faz isso, está errado, é uma pessoa ruim. Não necessariamente. Às vezes é isso, tem possibilidades. Pode ser que essa pessoa esteja passando uma necessidade muito grande, pode ser que essa pessoa estivesse distraída, sei lá, olhou uma música, mexeu no celular, não era para estar fazendo, mas vamos supor que fez. Então, às vezes, não é por má fé. O ponto é, a partir do momento que eu flexibilizo algum tipo de pensamentos, as minhas emoções também se flexibilizam. Então, aquela raiva muito forte que eu sentiria, às vezes vai ser uma raiva menor. Ou às vezes nem vai ser raiva. Às vezes vai ser compaixão, vai ser, deve estar passando por alguma necessidade. E o meu comportamento também caso eu já não tivesse suprimido, né, todo aquele comportamento automático, ele tende a ser mais alinhado com essa emoção mais amena. Então, se antes eu iria xingar, às vezes eu vou só ficar, pô, que barbeiragem esse cara fez. Pronto, expressei, não é o comportamento que eu quero ter, né, mas é melhor do que seria naquele ímpeto inicial. Então, assim, o que é importante disso aqui? Entender esse esquema. GPEC, gatilho, pensamento, emoção, comportamento. O gatilho aciona o pensamento. O pensamento já existe. Ele a gente pode alterar. O gatilho a gente não tem controle nenhum. Então, o gatilho não tem controle, acontece. Aciona um pensamento. Desse pensamento surge uma emoção. E essa emoção conduz o comportamento, em regra. Podemos atuar nos comportamentos, mesmo independentemente da emoção, e podemos atuar nos pensamentos para evitar a emoção. Aí vai da escolha. Como você quer ser? Lembra das conversas anteriores, dos vídeos anteriores? Quem eu sou, ou seja, quais são os meus princípios, meus valores, o que é importante para mim? Quais são os meus limites? O que acontece na minha vida que eu sou capaz de ultrapassar ou não? O que é uma barreira para mim que eu não devo fazer? E quem eu quero ser? O que eu quero fazer? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para o futuro? Então, se eu quero ser uma pessoa que seja fator de soma para as pessoas, uma pessoa que seja amorosa, uma pessoa que seja feliz, que é o objetivo desse canal, né? Tornar você mais feliz, eu vou querer sentir raiva, ficar xingando, ficar brigando? Não. Então, a ideia é o quê? Saber dos comportamentos que eu tive no passado, o que eu não quero mais para minha vida, e identificar que pensamentos geraram as emoções que conduziram esses comportamentos. Porque aqui eu posso agir, assim, de forma mais efetiva. A partir do que eu reflito sobre a vida, eu começo a desconstruir pensamentos que não são favoráveis para mim e alterá-los por pensamentos favoráveis, minhas emoções passam a ser mais favoráveis e meus comportamentos vão naturalmente ficando mais favoráveis. E se eu atuar também nos comportamentos, melhor ainda. Porque eu atuo no pensamento, então acontece qualquer coisa na vida, vem um pensamento que já é favorável, gera emoções favoráveis. E no comportamento eu potencializo isso. Eu pego tudo isso e torno latente, torno potente. Latente, não, de novo latente. Torno potente para alinhar com quem eu quero ser. Então, o meu comportamento, eu passo a me comportar de acordo com quem eu quero ser.
E é nisso aí que a vida acontece, que ocorrem as principais mudanças. É nisso aí que a gente vai realmente chegando onde quer na vida. É trazer intencionalidade para o pensamento e para o comportamento. Bom, agora eu vou falar sobre coisas práticas para se fazer, né? Expliquei toda essa parte teórica, agora a parte prática. Separa um tempo para anotar coisas que aconteceram na sua vida que geraram comportamentos que você não gostaria de ter. Que comportamentos você teve na última semana que você não queria ter tido? Para, reflete, analisa bem, escreve. A partir daí, tenta identificar que sentimentos você sentiu enquanto fazia esse comportamento ou antes dele. E tenta identificar que pensamentos foram esses. Que pensamentos geraram aqueles sentimentos. E, por fim, que gatilhos geraram isso. A partir daí, pega esses gatilhos, esses pensamentos e veja, ok, se acontecer isso aqui novamente na minha vida, que pensamento eu quero ter para gerar um sentimento melhor, para gerar um comportamento melhor? Você pode pensar também só em comportamento, mas, como eu falei, é mais efetivo mudar os pensamentos. Isso está muito no nosso controle. Então, que interpretação você deu para algo que aconteceu na sua vida, que você poderia interpretar diferente para gerar sentimentos, gerar emoções diferentes? Avalia isso. Avalia também como você se sentiu fisicamente nessas situações. Sentiu o coração batendo forte, suou, se tremeu, ficou com o rosto vermelho, sentiu a pulsação, realmente a veia latejando. Identifica isso, que isso também vai ver. Pô, eu quero isso para minha vida? Essas reações físicas? Não, eu quero almas mais favoráveis. Então, o que eu posso fazer para alterar isso? Outro ponto é trabalhar também algumas coisas, algumas habilidades na sua vida. Como, por exemplo, mindfulness, que é o quê? É trazer para o presente, trazer a consciência para o momento. Então, nesse momento, eu estou gravando o vídeo e estou focado nisso. Não estou pensando no que está acontecendo lá fora do quarto, não estou pensando no que vai acontecer na minha próxima semana de trabalho, não estou pensando no que vai acontecer no mês, nada disso, na política. Estou pensando simplesmente aqui. Estou aqui de corpo, alma, presença, gravando esse vídeo, focado nisso, focado em trazer o meu melhor para esse momento, para poder fazer isso que eu estou fazendo da melhor forma possível. E, além do mindfulness, trabalhar também a comunicação não violenta. Comunicação não violenta é uma técnica, uma habilidade que ela é descrita num livro, mas tem vários vídeos falando sobre isso. Eu posso até falar mais sobre isso no vídeo futuro, caso seja de teu interesse. Mas o importante é o quê? Que ela ensina a gente a observar, a expressar melhor o que a gente quer, então observar o que acontece no mundo, avaliar melhor, expressar melhor o que a gente quer, expressar nossas necessidades e também a ouvir e interpretar as necessidades dos outros. Então a pessoa fala algo, a gente não ouvir exatamente o que ela está falando, mas ouvir o que está por trás, qual a necessidade. Da mesma forma, expressar de forma clara a nossa necessidade. Fazer pedidos de forma muito clara, de uma forma objetiva. Então, é algo que ajuda muito a gente se comunicar melhor e ajuda a identificar também as emoções, identificar o comportamento, identificar os pensamentos e os gatilhos e atuar em tudo isso. Então, são coisas que eu recomendo. Também a visualização positiva. Então, esse trabalho de como eu quero me comportar, quem eu quero ser, como eu quero agir, como agiria uma pessoa que é exatamente como eu quero ser. Então, pensar sobre isso também ajuda nesse processo, para escolher que comportamentos você quer e, com isso, facilitar, identificar as emoções, identificar os pensamentos e alterar os pensamentos. Bom, gente, é isso. Espero que tenha gostado da série Conheça-te a Ti Mesmo. Espero que você tenha se tornado pessoa mais consciente. Coloque em prática as atividades. Comenta aqui se tiver interesse em mais coisas relacionadas a esse assunto. E é isso. O objetivo desse canal é tornar a sua vida mais feliz. E essa série foi para trazer maior conhecimento para você. Espero que você descubra quem você é, que você descubra seus limites, descubra o que você quer, quem você quer ser e descubra como você quer agir. Porque a reação ela é automática, a ação é escolha, é consciência, é intencionalidade. Então traga intencionalidade para tudo isso, mas especialmente para os seus comportamentos e para os seus pensamentos. Porque só assim que sua vida melhorará de forma que seja alinhada ao que você quer. Então é isso, conheça-te a ti mesmo e seja muito mais feliz.